Pela graça, bondade, misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez, agora para o sexto módulo. Olha, caminhando já praticamente para o fim do nosso estudo, da nossa jornada teológica. E como foi bom até aqui, não é verdade? Olha, já passamos 5 módulos. Até aqui nós estudamos todo o Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento foram, de uma certa forma, visto aqui, claro, panoramicamente, mas nós agora já temos, você que está aí comigo, você já tem o estudo do Antigo Testamento, desde o Gênesis até o último profeta, o Malaquias, 39 livros, e ainda na aula passada fizemos um pequeno comentário aí sobre o período interbíblico, né, que é o período que temos de 400 anos, onde não houve profecia entre Malaquias e o profeta João Batista, que é aquele precursor de Jesus Cristo, que inclusive era primo de Jesus Cristo, ele que vem agora nessa missão profética já, ali narrado pelos evangelhos, no Novo Testamento, anunciando já a chegada de Jesus. Ele inclusive batiza Jesus, claro, reconhecendo que não era digno nem de desatar a sandália dos pés de Cristo. Mas entre Malaquias, o último profeta, e João Batista, que também é um profeta já dentro do Novo Testamento, nós temos aí aproximadamente 400 anos de silêncio. 400 anos onde não houve profecia, chamado período interbíblico ou período intertestamentário. E nós falamos algumas coisas que aconteceram, talvez hoje eu ainda puxo alguns fatos daí. Bom, nós estamos aí com o nosso quadro, e eu queria que o Digão já colocasse ele grande aí na tela, só para a gente fazer aqui uma introdução. É como se fosse nossa estante, e nossa estante tem prateleiras. Isso aí são os livros da Bíblia. O livro da Bíblia é uma biblioteca. Nós vimos isso já lá no primeiro módulo. Você já tem esse quadro aí, você que é aluno, você já tem esse quadro em PDF. Então é como se fosse uma estante dividida em prateleiras. A primeira prateleira foi ali dos livros do Pentateuco, dos livros da lei, 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós temos aí, na cor aí avermelhado, os livros históricos. Em seguida, dos livros históricos, nós temos aí os livros poéticos. Depois dos poéticos vem os profetas maiores e os profetas menores. Obras maiores, profetas maiores. Obras menores, profetas menores. Aí compõe os 39 livros. É o corpo, um lado da nossa estante, né, dividido em prateleiras. Agora, o outro lado da estante é o Novo Testamento, que começa aí com os evangelhos. São 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos o livro de Atos, um livro histórico. Em seguida, aí de cinza, as epístolas paulinas, que Paulo escreveu, doutrinando a igreja, trazendo a clareza sobre esse tempo do Novo Testamento, tempo agora não mais da lei, mas da graça, tendo a lei apenas como como uma referência, como aquilo que ficou apontando, inclusive, né, o apontamento para o Novo Testamento. E depois das epístolas paulinas, nós temos aí as epístolas gerais, que são escritas pelo menos por 5 autores diferentes, para igrejas diferentes. E depois, por último, nós temos o Apocalipse de João. Voltando aqui para mim, eu quero, antes de começar essa aula, que agora nós estamos entrando exatamente no Novo Testamento, estamos entrando também dentro da nossa perspectiva das dispensações. Agora nós entramos na dispensação da graça, e é exatamente a 6ª dispensação. Não é uma coincidência, não. A gente trabalha nesse propósito mesmo. É o 6º módulo e é a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. E também, dentro deste propósito, hoje nós estamos vivendo, terminando aí, vamos dizer, o 6º milênio de história bíblica. Nós temos 2.000 anos de história antes de Cristo, história bíblica antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo. Nós estamos completando aí 6.000 anos de história bíblica, e isso é a forma que Deus tirou para desenhar. É lógico que tempos aqui, nós sempre falamos que são muito relativos, nós não podemos fechar as questões com esses calendários, porque são diversos, mas em tese, assim, para a gente entender aquilo que foi transcodificado para nós, num desenho, nós temos 6.000 anos de história, estamos no final desses 6.000 anos, para começar o 7º milênio e também começar a 7ª dispensação, que será a dispensação do milênio de Cristo.
e nós vamos estudar no sétimo módulo isso aí. Então, o sexto e o sétimo módulo coincidem com a sexta e sétima dispensação. Pois bem, hoje é sexto módulo, sexta dispensação, dispensação da graça, agora Novo Testamento, tendo já estudado todo o Antigo Testamento. Antes, porém, vamos fazer uma oração. Você que já chegou, que está aqui ao vivo, você que está assistindo por gravado, todos vocês são muito bem-vindos. Você que está vindo ao vivo, olha, glória a Deus, porque são muitos que participam ao vivo e tem sido uma grande bênção. Deixa aí já o seu comentário, o seu glória a Deus, o seu aleluia aí no chat. Vai, se você não se inscreveu ainda, não é um seguidor do nosso canal, passa a seguir, porque isso dá engajamento, isso é bom. Se quiser também transmitir essa aula para outros, pode fazer. E, inclusive, indicar para fazer os outros módulos anteriores. Ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo de você recomendar isso aí para algumas pessoas. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui já agora, estudando o sexto módulo. Também, ó Pai, dentro da nossa perspectiva das dispensações, a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, tendo já estudado o Antigo Testamento e as outras dispensações, agora nós vamos conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor reservou nesse tempo da nova aliança, desse tempo do Novo Testamento. Muito obrigado a Deus porque o Senhor nos permite chegar até aqui e chegar até aqui com muita vitória. Eu sei que tem muitas pessoas aí que têm se esforçado, tem tirado o tempo, às vezes, até do lazer, do descanso, para estar estudando a Tua Palavra. Renova e compense estas pessoas, ó Pai, abrindo-lhes o entendimento, abrindo-lhes, ó Pai, a oportunidade de conhecer o Senhor ainda mais e de forma extraordinária. Meu Deus, que esta graça, que este tempo seja revelado a nós, para que nós possamos viver a plenitude deste tempo, a plenitude desta graça, que é o favor que nós não merecemos. Que assim seja, Deus. Fortalece aquele que está um tanto quanto fraco na caminhada, fragilizado por alguma dificuldade. Fortalece ele, levanta e dá a ele condições, ó Pai, de continuar para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Nós já estamos colocando aí para você o meu telefone, o meu WhatsApp, na verdade. Não me ligue, porque às vezes eu não tenho condições de te atender, mas manda a mensagem, aguarde que eu vou te responder. Respondo a todos. Não tem problema, eu gosto de conversar com os alunos, graças a Deus nós temos aí mais de 1000 alunos espalhados, ativos, e sempre que alguém me procura eu estou pronto para atender, porque eu faço questão de ser o seu tutor, de estar com você. Não tem problema, às vezes não consigo atender imediatamente, mas logo eu retorno. Para que você vai falar comigo no WhatsApp? Você vai falar comigo às vezes para tirar uma dúvida, às vezes para pedir uma dúvida ou teológica, ou bíblica, ou uma dúvida do próprio procedimento da nossa teologia, da nossa maratona que estamos fazendo aqui, né, dessa jornada teológica, ou talvez porque você quer estudar teologia naquele curso que é o curso de formação teológica, que vai durar 2 anos. Nesses 2 anos, você pode fazer só o básico, que na verdade não é de básico, ele não tem praticamente nada, né? Nós chamamos, na verdade, o essencial da teologia, que é o primeiro ciclo, onde nós pegamos do Gênesis ao Apocalipse, todos esses livros aqui, estudamos livro por livro em 2 anos. Você pode fazer simultaneamente, além do primeiro ciclo, você já pode fazer, se quiser, também o segundo ciclo, que já além do texto bíblico. Agora nós entramos em doutrinas, entramos em matérias teóricas, e você já chega a fazer agora o médio, né, que é o segundo ciclo, que é o médio da teologia, e pode fazer simultâneo se quiser. Se estiver disposto a estudar, nós vamos te dar a oportunidade de você fazer o primeiro e o segundo ciclo simultaneamente. Ou se você quiser fazer até o terceiro ciclo, que já é o avançado, que é o bacharel livre, nós também teremos ele para te entregar, e pode fazer simultaneamente o primeiro ciclo, o segundo e o terceiro, e em 2 anos você está formado, bacharel em teologia, depois só faltando fazer seu mestrado e doutorado, né? Você pode fazer o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo simultaneamente, ou pode fazer só o primeiro, ou se você já tem o primeiro, pode fazer o segundo agora, ou se você já tem o primeiro e o segundo, quer fazer só o terceiro também, ou seja, você pode fazer os 3 ou um se você tiver habilitação para isso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu te espero aí no meu WhatsApp para te passar maiores informações. Eu estou formando turmas novas agora a partir do mês de julho, e pode ser de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, viu? Nós vamos ministrá-lo aqui do estúdio, aqui de São Paulo. Eu terei algumas vagas presenciais, talvez, mas são muito poucas.
mas você pode estudar à distância. Custo. O custo é só do material didático. Nós não cobramos mensalidade, não cobramos matrícula, nós cobramos o custo do material didático que você vai usar e você me procurando, eu passo isso para você de forma tranquila, tá bom? Você vai tirar um tempinho por semana e ali para estudar 1, ou 2, ou 3 ciclos e você será extremamente edificado e estará pronto aí para exercer o seu ministério. A certificação da ETAD, que é a escola mais tradicional do Brasil hoje, ele é aceito em todas as denominações evangélicas, todas as convenções das Assembleias de Deus e de outras denominações, principalmente as pentecostais, é aceito como já um diploma para você ingressar no seu chamado ministerial, chamado pastoral, na missiologia, na capelania e assim por diante, tá certo? Então é uma diplomação muito referendada. Inclusive, a ETAD não é uma faculdade, hoje ela optou não ter a chancela do MEC, porque ela é confessional, ela é apologética, defende uma linha doutrinária, né? Mas as faculdades MEC aceitam praticamente a maioria das nossas matérias já são aceitas também pelas faculdades MEC como eliminação de matéria. Eu te passo todas essas informações depois, junto aí pelo nosso WhatsApp. Bom, dito tudo isso, todos vocês já chegaram, vamos agora à nossa matéria de hoje. Vamos lá. Entre o primeiro e o segundo testamento, ou entre o Antigo e o Novo Testamento, tem gente que fala Velho Testamento. Pode até ser, mas eu não gosto muito da palavra velho, porque velho fica parecendo que é aquela coisa assim que já, de uma certa forma, está assim um pouco vencido, né? Velho está vencido. Não, o Antigo Testamento, na verdade, ele não é velho e não está vencido. Nele está contido principalmente os princípios de Deus. Os princípios de Deus, veja bem. Deus não negocia os seus princípios. Vamos lá. Tem gente que fala assim, mas isso aqui é coisa da lei, não é coisa da graça. Bom, se for princípio de Deus, continua sendo válido. Não matarás. É princípio de Deus. Você não vai sair aí matando ninguém. Né? Por exemplo, a poligamia. Poligamia nunca foi vontade perfeita de Deus. Mas você fala, mas os patriarcas, nós já vimos aí nas aulas passadas, tiveram mais de um casamento, mais de uma mulher, etc. Chegou até a loucura de Salomão de ter quase, de ter 1000 mulheres. Enfim, claro que não foi 1000 mulheres na intimidade, a gente, lógico, vai entender isso, mas foram 1000 mulheres por conta de alianças que ele fez com outros reinos e etc. Bom, isso nunca foi a vontade perfeita de Deus. Isso foi costume humano. Começa lá no início, que nós estamos no módulo 1, lá no tempo da consciência, quando Caim mata Abel, e Caim foge depois de um certo tempo, funda a cidade, e aí no texto do Gênesis diz que lá começa assim, essa questão da poligamia também, além de outros fatores iníquos, começa também a poligamia, mas nunca foi uma vontade perfeita. É aquilo que o homem vai colocando e vai deixando. Então, princípio de Deus é monogamia, um casamento, um homem e uma mulher. Isso aí é um princípio. Então, está antes da lei. Outro princípio, a questão de dízimos. É tão discutida, dízimos não está no Antigo Testamento, dízimo não está sendo tratado no Novo Testamento, só é tratado no Antigo Testamento. Dízimo não é simplesmente uma questão de mandamento da lei. Não é coisa da lei. É errado você dizer assim, dízimo é coisa da lei e não é coisa da graça. Não, porque dízimo já existia antes da lei. Antes da lei já se entregava ofertas ao Senhor. Oferta, por exemplo, o problema da treta entre Caim e Abel foi exatamente por conta de oferta. Foi por conta de um sacrifício, de uma entrega. Então já tínhamos ali. Depois nós temos, no período, iniciando o período já do governo humano, Noé, quando sai da arca, ele oferece sacrifício ao Senhor, ele entrega sacrifício. Depois quando entra, aí no tempo já da promessa, em Abraão. Abraão, ele vai para uma guerra, ele ganha lá essa guerra de 5 reis diferentes, ele traz as riquezas daquela guerra, a primeira coisa que ele faz, ele procura um sacerdote chamado Melquisedeque, lá na cidade de Salém, que esse sacerdote, ele era rei de Salém, e aí o texto do Gênesis diz que ele devolve, ele entrega dízimos também para este sacerdote, ou seja, isso muito antes da lei, pelo menos 500 anos antes de Moisés, é o tempo de Abraão, já tinha. Então é princípio é algo que você não precisa
lutar contra ele. Então, o Antigo Testamento, nele tem a lei, mas nele está principalmente, intrinsecamente ligado nesse Antigo Testamento, além da lei, está também os princípios. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Isso aí é princípio de Deus, não é? Agora eu vou, no fim da lei é Cristo, eu não vou mais amar, eu vou matar, eu vou, enfim, os 10 mandamentos para mim estão anulados. Não, não é isso. A questão é que lá na lei, a lei indicava ao homem uma conduta de salvação, uma conduta para a remissão de pecados. Tanto é que tinha que sacrificar um animal, tinha que, dentro da lei das 10 mandamentos, 613 ordenanças, que são esse aí, todo a atlas, o portfólio, né? O cardápio, o checklist da lei, são 10 mandamentos, 613 ordenanças que estão lá no Pentateuco, no livro do Êxodo, como eu já passei para vocês, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, está tudo isso lá. Então, assim como tem 10 mandamentos, 613 ordenanças, nessas 613 ordenanças tem ordenanças e regulamento para tudo, para a área civil, para a área familiar, para a área sanitária. Tinha toda uma regulação para todos os modos viventes do homem, né? Então, assim como tem toda essa orientação do Senhor ali, nós temos também a orientação da expiação de pecados, da remissão de pecados, matar-se animais e sacrificar o animal. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Pois bem, lá em Adão, quando Adão e Eva eles pecam contra o Senhor no pecado original, Deus sacrifica um animal e tira o couro daquele animal para fazer roupas. Por quê? Porque eles se sentiram envergonhados, porque se viram nu. É lógico que aí também tem, pode ser literal, mas tem também uma figura de linguagem para nós entendermos que o pecado deixa a gente nu. E então, quando há aquele sacrifício daquele animal que o Senhor, Deus mesmo, fez toda essa operação, esse procedimento, e cobre a nudez, já era indicando para Cristo, porque Cristo foi o Cordeiro sem mancha, porque assim tinha que ser. Antes da lei já faziam isso, depois vem a lei, regulamenta isso, nos 10 mandamentos, 603 ordenanças, eu estou repetindo isso bastante vezes para você, até porque isso aí pode ser te perguntado muitas vezes no decorrer da sua vida, e ali já tinha uma indicação, porque tinha que ser sem mancha. Jesus é este, Cordeiro de Deus sem mancha, que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado uma vez por todas, para que não precisasse mais aquele rito de animais ali, de sacrifício, para ele mesmo se sacrificou para que nós tivéssemos vida, né? Antes, nós tínhamos a Páscoa, também instituída no Antigo Testamento. Quando Jesus, na semana já que ele foi traído, na semana que ele foi levado para o Gólgota, que ele morreu, era a semana da Páscoa. Ali então ele organiza com seus discípulos para celebrar a Páscoa, que foi uma ordenança da lei, está lá também dentro daquelas ordenanças, das 613. Ele vai celebrar, mas só que ele já transforma aquele momento da Páscoa em um momento da Santa Ceia. Nós conhecemos bem como a primeira ceia. A primeira ceia que foi ministrada por Jesus, porque quando eles sentam ali, tem até um quadro muito bonito aí, um clássico da arte mundial, a grande ceia. Você vê Jesus, você vê os discípulos ali, que se tornariam seus apóstolos, e ali então ele toma o pão, dá graças, parte e diz para os discípulos: este é o meu corpo. Depois ele distribui também o fruto da vide, o vinho, e também esse representa o meu sangue. Bom, tudo isso Jesus faz como a primeira ceia. Ou seja, o Antigo Testamento era uma festa mostrando e apontando para Cristo que viria. Era uma festa, era também uma cerimônia, um memorial indicando. Ou seja, a Páscoa estava indicando para Cristo. Agora vem Cristo e fala: olha, eu sou o Cordeiro, agora vocês fazem a ceia, chamado também aí na Igreja Romana de Eucaristia, que talvez alguém esteja me assistindo aqui e entende assim. E aí, agora remetendo para Cristo. A Páscoa vem antes, a ceia vem depois. Eu estou fazendo esse paralelo para você entender
Antigo e Novo Testamento. Então vem a Páscoa, agora vem a ceia. Então não podemos comemorar a Páscoa hoje? Não, muito menos do jeito que se comemoram, né? É claro que não tem nenhum problema nós comemorarmos as festas judaicas. Dentre elas, são 7 festas, dentre elas a Páscoa. Não tem problema. Não tem nada de errado nisso. Mas a ceia, ela é o mandamento para o Novo Testamento, que substitui exatamente a Páscoa, né? Não é Páscoa de coelhinho, não é Páscoa de chocolate, né? É a morte e ressurreição de Cristo. Mas tudo bem, porque ele até morre e ressuscita exatamente na semana da Páscoa, ok? Mas a Santa Ceia vem e agora o próprio apóstolo Paulo, que nós estamos vendo aqui já no Novo Testamento, ele vai regular sobre isso, ele vai informar sobre a ceia, ele vai dar a recomendação e ele escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, aquele tão célebre e tão clássico texto que nós lemos nas nossas igrejas cristãs, que eu recebi do Senhor, dizendo: Paulo, eu também vos ensino, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, ou seja, na noite da Páscoa, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Da mesma forma, pegou também o cálice e deu graças. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E lá ele vai e faz o seguinte: olha, participe disso até que Cristo volte. Participe disso até que Cristo volte. Isso Paulo falando. Cristo, lá, ele faz, e depois que ele faz a ceia, e tendo cantado um hino, ele cantou um hino com aquele, olha que seria que hino que foi esse, daquele dia, daquela primeira ceia, né? Nós não sabemos, se soubéssemos seria um clássico dos clássicos, né? Tendo cantado o hino, ele partiu e foi começar ali o processo do Gólgota, né? Ele foi primeiro pro Getsemane, ali ele foi entregar, e foi ali que ele suou gotas de sangue, né? De tanta agonia, agonizando-se pelos pecados humanos e tudo. Ele até falou: Senhor, se possível, Deus, meu Pai, passa de mim este cálice, todavia faça-se a tua vontade. E ali todo esse episódio, quando vem os soldados romanos e prende Jesus e julga ele, um julgamento totalmente atrapalhado, um julgamento errado, falho, condena ele junto com os judeus, romanos e judeus, leva ele na cruz. Isso acontece aí numa semana só. Na sexta-feira ele morre, no domingo ele ressuscita, e nós conhecemos, e já estamos adiantando um pouco aqui daquilo que é o Novo Testamento, daquilo que é essa nova aliança. Então, é um bom entendimento. A Páscoa é mandamento. A Páscoa estava na lei, era uma coisa até Cristo, até a substituição de Cristo. Aí sim, é Cristo que substitui agora. Agora você não precisa mais matar ou sacrificar um animal para a remissão de pecados. Você veja que tem muitas religiões no mundo que imita. Você vê que, olha, isso é muito sério. É uma reflexão. Imita esse processo de remissão de pecados e para fazer coisas erradas. Muitas bruxarias, obras de macumbaria, obras de religiões, às vezes afros, às vezes outras também, que não tem nada a ver com afro. Não que eu não estou aqui condenando os africanos, nem as próprias crenças africanas, não é isso. Eu estou dizendo assim que eles utilizam algumas seitas, assim como tem seitas também em todo canto do mundo, né? Existem muitas seitas, até dentro do cristianismo existem as heresias e as seitas, mas bem, enfim, lá nesse tipo sacrificam animais para fazer alguma obra de bruxaria, etc e tal. Chegando ao ponto de, em alguns casos, sacrifício de crianças. Olha só. E esse negócio de sacrifício de criança não é uma coisa nova, não. É uma coisa já que era praticada lá no Antigo Testamento também. Sacrificar animais e chegar a sacrificar pessoas em prol de um rito. Existe até um rito satânico que é automutilação e até o suicídio. Suicídio em nome de uma salvação. Suicídios coletivos. Quantos escândalos a gente não ouviu sobre isso? Bom, Cristo veio para resolver tudo isso, porque não precisa mais desse tipo de sacrifício. Não precisa mais desse tipo de situação. É Cristo que foi uma vez por todas, e ali ele inicia, então, a sexta dispensação, a dispensação da graça.
Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz lá em Gálatas: pois o fim da lei é Cristo. Eu já disse isso para vocês praticamente em todos os modos, porque eu quero que fique gravado na sua cabeça. O fim deste processo de salvação através da lei é Cristo Jesus. Tá? Agora, tudo aquilo que é princípio de Deus na lei serve para nós. Você só não precisa de fazer aquilo que não é princípio de Deus na lei. Se questiona tantas coisas, o sétimo dia mesmo, porque no sétimo dia nós não podemos trabalhar, etc. e tal. Eu respeito, talvez tenha até alguns irmãos aqui nos assistindo que seguem essa sequência. Olha, guardar um dia para o Senhor é bíblico, é princípio. Só que dentro do cristianismo, desde os tempos da igreja primitiva, a gente percebe que o Domini, que é domingo, que vem de Domini, que é o dia do Senhor, ele talvez seja o dia mais apropriado da premissa para dedicar ao Senhor dentro do processo da graça. Agora, se você tira o sábado, agora não tem, está tudo bem, está tudo certo. É importante descansar um dia da semana, é importante entregar, é o princípio da entrega de um dia, é o princípio da entrega. Agora, dentro da nova aliança, do Novo Testamento, talvez teria que ser até mais, porque a graça ela é abundante. É a mesma questão dos dízimos e das ofertas. Tem que falar assim, mas não pode taxar no Novo Testamento. Se não for taxar, então não é 10%, é muito mais. Lá na igreja primitiva, eles vendiam tudo que tinham e entregavam aos pés dos apóstolos. Será que alguém está disposto a fazer isso hoje? Ou seja, não é nem muito a lua, nem muito ao sol, nem muito ao céu, nem muito à terra. Para que os radicalismos? O importante é obedecer o princípio. Obedecer o princípio. É lógico que se você tem um critério, uma referência, os 10% que seja, é ótimo e nós só temos testemunho de bênção, não temos. Agora, na nova aliança, quando se fala de ofertas, é o tanto que o seu coração, que o seu amor pela obra e pelas pessoas vai deixar fluir. É tanto que vai fluir e você vai investir na obra de Deus, naquilo que hoje é chamado de Igreja do Senhor Jesus Cristo, na expansão dela que precisa ser financiada. Da mesma forma, é o amor que se tem que dar hoje, é o entregue, é o cuidado com as pessoas, é o zelo. Hoje eu não sirvo mais a Deus simplesmente porque tem 10 mandamentos e 603 ordenanças. Eu não sirvo a Deus simplesmente porque tem uma regra, até porque ninguém conseguiu cumprir toda a regra. Ninguém na terra conseguiu concluir com os 10 mandamentos e as 603 ordenanças, todas ticadas e resolvidas. Não existe na terra. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, diz o texto bíblico. Somente Cristo, somente a graça. Entende agora por que é que nós não... O fim da lei é Cristo e nós não podemos nos salvar através dessa lei. Ela é uma referência de princípios, mas ela não é aquilo que nos salva. Nós hoje, na graça, assim como teríamos que dar muito mais das nossas finanças, das nossas posses, do nosso amor, do nosso entendimento, do nosso serviço, assim como hoje nós teríamos que ser muito mais doadores, muito mais intrépidos, entregues do que do tempo da lei, assim também dentro do processo de salvação, eu não vou simplesmente cumprir 10 mandamentos ou 613 ordenanças, eu vou servir por amor. Tem uma figura de linguagem, um exemplo muito clássico lá no Antigo Testamento, que era costume das pessoas, dos servos, que tinham o direito de agora ser livres, não ser mais escravos. Vamos chamar de escravo que a gente entende melhor dentro do nosso contexto ocidental. Ele não era mais escravo, ele estava livre para viver a vida dele, mas ele gostaria de continuar servindo naquela casa ao seu senhor. Então ele era furado a sua orelha, colocado na sua orelha um brinco para dizer: este é um servo por amor, este não é um servo mais por obrigação. Nós, no tempo da graça, somos servos do Deus Altíssimo, mas não por obrigação. Somos servos de orelha furada, ou seja, nós estamos aqui porque nós estamos com este pingente, este brinco, esta orelha furada, porque foi marcado pelo sangue de Cristo, e nós hoje servimos, somos servos do Deus Altíssimo, servimos a Ele e a sua igreja, tem que deixar bem claro isso, por amor.
não por 10 mandamentos, 613 ordenanças, ou seja, tem que ter uma dedicação ainda muito, muito maior, muito mais, muito mais aplicada do que foi lá na antiga aliança. É isso aí, é muita informação, né? Pois bem, nós terminamos então, dentro desse processo, o tempo da lei, que foi a quinta dispensação, e quando vem Jesus Cristo, depois do período ali intertestamentário, que acontece uma série de coisas, nasce Jesus Cristo em que ambiente? Isso tudo está narrado nos evangelhos. Nasce num ambiente, primeiro, romano, porque o império agora é o romano. Lembra dos impérios anteriores que nós falamos nas aulas passadas? Nós tivemos antes do Império Romano, vamos falar do romano para trás. Antes do Império Romano, nós tivemos o Império dos Medos e Persas. Antes do Império Romano, nós tivemos o Império Grego. Antes do Império Grego, nós tivemos o Império Medos e Persas, que eram dois se associados, lá do rei Dario e do rei Ciro, no caso, lá no tempo, já no final da vida de Daniel, quando ele vai lá na Cova dos Leões e volta. Lembra disso? Bom, antes disso, nós temos o Império Babilônico, que é exatamente o império que levou Daniel e todo o povo de Judá, né? Naquele caso ali só sobrou Judá, as duas tribos do sul, leva cativo para a Babilônia e põe lá 70 anos este povo. Antes do Império Babilônico, nós temos o Império Assírio. E antes do Império Assírio predominou ali quase todo o tempo dos profetas, nós falamos sobre isso nas aulas passadas, né? E antes disso, um grande império também da Mesopotâmia, império principalmente do Egito, que prevaleceu por muitos e muitos séculos. Então, de trás para frente, né, nós fizemos agora, da frente para trás, agora de trás para frente, primeiro o Egito, depois, muito para frente, nós temos já bem estudado aqui o Império Assírio, que levou cativo as 10 tribos do norte que se rebelaram, vimos isso na aula passada. Depois do Império Assírio, nós temos o Império Babilônico, que leva os remanescentes, agora que ficou só Judá, as duas tribos do sul, leva para a Babilônia, fica preso lá, eles ficam, na verdade, exilados, né? Ali por 70 anos. Depois nós temos a reconstrução de Jerusalém, no tempo de Esdras, Neemias, os últimos profetas, e aí esse povo volta, aí nós temos um império já medo-persa, já no finalzinho ali do exílio, porque inclusive foi o Ciro que assinou o decreto para que este povo voltasse do cativeiro babilônico, que já era medos e persas. Depois nós temos o Império Grego, e aí sim, chega no tempo de Jesus, Império Romano. No Império Grego acontece todo o avanço filosófico, cultural do mundo, a ponto da Grécia e o Império Grego, ele dominar toda a questão intelectual do mundo, então passou a ser um grande império, mesmo depois que ele foi sucumbido ou substituído pelo Império Romano, ele ainda tinha muito poder intelectual. A língua franca do mundo todo não era o inglês, naquele tempo era exatamente o grego, e é exatamente neste ambiente de muita cultura grega, inclusive todo o berço da filosofia está ali. Se for estudar a filosofia, você vai ver que o apogeu da filosofia ela vem ali 5 séculos antes de Cristo, até Cristo, e depois de Cristo continua. Tanto é que muitos olharam para Cristo ou para os apóstolos e para aquilo que foi escrito e eles são filósofos, simplesmente filósofos. Não é uma vã filosofia. O Paulo mesmo falou sobre isso várias vezes. Isso aqui não é uma vã filosofia, isso aqui é a vontade de Deus, é o plano de Deus para nós. Então Jesus vem nesse ambiente de cultura grega e agora um grande império econômico, administrativo, político de Roma. Ele toma, então a gente até tem aquela mistura, né? O império, o costume, ou a cultura greco-romana, porque é a mistura desse potencial intelectual, cultural, filosófico da Grécia e o poder econômico, o poder político, o poder de realizações de Roma. E veja que era tudo preparação para a chegada de Cristo, para a plenitude dos tempos que ia chegar exatamente o tempo de Cristo, o tempo da lei. O tempo da lei estava findando e ia começar o tempo da graça.
Porque precisava de uma língua franca, porque o mundo todo precisava conhecer Jesus. Não era agora mais só o judeu. Olha só que preparação linda. Então vem o grego. O Novo Testamento foi todo escrito em grego já. Por quê? Porque o mundo todo precisava conhecer. Agora não era um tratamento como foi no Antigo Testamento, Deus ali tratando e falando com Israel, falando com os filhos de Abraão, e antes de Abraão, ali a história é contada, vindo dos filhos de Adão, através de Sete, os filhos benditos e etc., e os filhos abençoados em Noé, e depois vem Abraão. Não é só essa história linkada ali. Agora, o evangelho tem que ser levado a toda criatura. No evangelho de Mateus e os outros evangelhos tem a grande comissão de Cristo. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E isso precisava ser comunicado. Através de quê? De uma língua que agora existia, e ela era uma língua universal, que todos entendiam, que era o grego. Assim como nós temos o inglês hoje, que é uma língua falada em todo o mundo, nós tínhamos o grego. Preparação para a chegada de Cristo, para que o evangelho fosse anunciado, para que esse povo hebreu, esse povo filho de Abraão, que Deus tratou, chamado povo de Deus, fosse apenas uma referência, inclusive de admoestação de Deus, uma referência, a história deste povo fosse contada agora também em grego, porque antes de Cristo nascer, uns 2, 3 séculos antes, nós tivemos todo o Antigo Testamento traduzido para o grego, numa versão chamada Septuaginta, que nós é muito conhecida, falada, a história sabe dela, conta ela, e nessa tradução do hebraico e aramaico Antigo Testamento para o grego, a história do povo de Israel, tudo isso nós estudamos até 5 módulos atrás, os livros históricos, os livros, a lei, os livros, o Pentateuco, né? Os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, tudo isso foi traduzido para a Septuaginta, que era o Antigo Testamento, agora em grego. Vem o Novo Testamento todo escrito em grego, porque todo mundo precisava conhecer a história e a vontade de Deus, contada do Antigo Testamento, da história daquele povo que Deus escolheu para ser uma referência, que Deus escolheu, não, que Deus elaborou, que Deus constituiu, o Israel que Deus constituiu para ser uma referência mundial para a humanidade, e agora também comunicar a nova aliança, a chegada de Cristo, etc., no grego. E o que tem Roma com isso? Roma foi a infraestrutura, as grandes navegações pelo mundo começam ali, vem através de Roma, as grandes estradas, para poder o quê? Que esse evangelho fosse anunciado e que fosse... Tanto é que nós vamos ver aí no Novo Testamento as viagens missionárias de Paulo, que se converte dentro do cristianismo e se tornou o grande apóstolo para aqueles que não eram judeus, chamados gentios. Então, a cultura grega unificando a língua e levando... Às vezes a pessoa estava procurando uma vã filosofia e de repente encontrava a verdade sobre Deus através das Escrituras, através exatamente dessa influência grega ou greco, e aí agora vem o romano, então vem a influência greco-romana. Roma, um poderio, um poder de infraestrutura, todas as condições de infraestrutura mundiais para que o evangelho fosse levado, para que as coisas acontecessem. Tanto é que Paulo, ele vai morrer lá em Roma, lá dentro do império. Paulo, por exemplo, quando é chamado por Deus, por isso ele é chamado um grande apóstolo, ele tinha dupla cidadania, porque ele tinha nascido na cidade onde aqueles que nasciam naquela cidade e que tinham toda uma convivência com Roma, se tornavam um cidadão romano. Então ele era judeu, mas ele também era romano. Olha Deus preparando todas as coisas. E olha que Paulo, né, nesse contexto todo, foi a princípio um grande perseguidor do cristianismo. Paulo não conviveu aqueles 3 anos de ministério com Cristo, mas ele se converte aproximadamente, talvez uns 10 anos depois da morte de Cristo, e perseguindo inclusive os cristãos. Ele estava indo para matar mais cristãos, ele já tinha feito isso, e ele então tem um encontro com Jesus, e as pessoas falam que ele caiu do cavalo, né? Pode até ser, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele caiu ao chão. Interpreta-se que ele caiu do cavalo, porque naquele tempo as pessoas andavam muito a cavalo, então pode ser que no caminho, mas a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, a gente que completa e acrescenta. Mas ele caiu por conta da luz, da claridade, né? Depois que Jesus já tinha ido ao céu, já estava lá, ele agora aparece a Paulo, e ele fala com Paulo, e ele instrui. Paulo então é discipulado
por Barnabé, e tem mais, ele depois tem mais encontros com o próprio Senhor Jesus, que ele até fala que ele recebeu de Deus ou de Jesus coisas que ele não pôde nem transmitir para nós, tamanho foi esse encontro de Paulo. E Paulo não andou com Jesus, mas ele viveu intensamente esta verdade sobre Jesus, porque Jesus se revelou a ele de forma muito intensa. Ele era um profundo defensor e guardião da lei judaica, olha só. E agora Jesus chama ele por conta exatamente talvez dessa fidelidade dele, aquilo que ele tinha proposto fazer, da intrepidez, e agora você vai ser um anunciador, aquele que vai anunciar boas novas de salvação, você vai anunciar agora a graça. Você foi o defensor da lei, você conhece a lei profundamente, como Estevão, como Pedro, como vários outros apóstolos que vieram depois de Jesus. Mas olha, Paulo, você vai ser aquele que vai trazer essa transcodificação do Antigo Testamento, do tempo da lei, agora para o tempo da graça, para o tempo da nova aliança. E Paulo foi talvez o maior de todos os doutrinadores da nova aliança, do Novo Testamento. É por isso que nós temos aí, né, o Digão vai aumentar a tela aí para mim de novo. Você veja, nós temos lá em cima, no segundo quadro aí, nós temos primeiro Mateus, Marcos, Lucas e João, contando a história do nascimento de Jesus. Do crescimento de Jesus nós não temos quase nada, a não ser aos 12 anos ele no templo, já discutindo com os doutores da lei, do Antigo Testamento, e lá estava ele, e depois ele já aparece na festa de casamento, lá em Caná da Galileia, onde ele começa a fazer os seus milagres, e ali ele já tem os seus discípulos, ele já chamou alguns ali, provavelmente naquele dia, alguns daquele dia do casamento, lá do milagre da água em vinho. Ele já estava com alguns discípulos ali, e ele então já começa a formar esses discípulos e trabalhar, e ele fica aproximadamente 3 anos trabalhando até e ministrando, e aí fazendo milagres, sinais, prodígios. Tudo isso está contado em Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um de uma ótica diferente. Mateus traz Jesus como filho do rei, e fala expressamente para judeus. Judeus queriam muito um rei. E aí Mateus, que era um judeu, um dos discípulos de Jesus, que andou com Jesus, traz Jesus agora como um rei. E ele é apresentado, só que este rei entra em Jerusalém montado num jumentinho. Aí o judeu fala, não, um rei montado num jumentinho não é aquele que vai assentar no trono de Davi. Vocês lembram que Israel está sem trono, o trono de Davi nunca mais foi substituído depois do cativeiro babilônico? Pois é, eles esperavam que Jesus ia ser esse grande rei que ia restabelecer tudo. E montando no jumentinho não ia acontecer, e muito pelo contrário, juntou todo mundo lá, ainda matou ele, acabou matando o rei dos judeus, né? Teve até lá na coroa dele essa descrição, rei dos judeus, está morto, não tem nada aqui, né? Esse aí não é rei, mas é porque Jesus não veio para ser rei humano, Jesus veio para ser rei nos corações, antecipando já o sétimo tempo, a sétima dispensação, onde sim, ele será rei dos reis e senhor dos senhores. Bom, Marcos apresenta Jesus como filho, Marcos apresenta Jesus como servo. Por que servo? Porque ele falava e escrevendo exatamente para os romanos, principalmente para romanos. E tudo que romano queria saber e entender era sobre subserviência. E Jesus foi um servo. Depois vem Lucas e apresenta Jesus como filho do homem. Lucas, ele escreve essa carta principalmente para gregos, que eram exatamente os filósofos, aqueles que eram dotados de muito poder na filosofia, poder intelectual, conhecimento, e ele escreve mostrando, Jesus é filho de homem. A filosofia é o quê? Amor ao saber humano. Então Lucas vem apresentando Jesus aos romanos e com essa performance de Jesus como filho do homem, porque ele foi filho do homem. Agora vem João. João escreve as cartas, e essa carta de João é uma carta universal, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho unigênito. Ele apresenta Jesus não para um segmento, mas para o mundo inteiro, e ele não apresenta Jesus mais nem como filho do homem, nem como servo, nem como rei. Ele apresenta ele como filho de Deus, o próprio Deus. Tanto ele começa dizendo, olha, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, tudo que foi feito por ele, nada que se fez sem ele, e ele já começa escrevendo assim.
Olha, os evangelhos são maravilhosos, né? E aí está, então, os 4 evangelhos. Você pode parar essa semana para ler esses evangelhos. Bom, Jesus vai e ele fala para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. E ali eles ficaram orando, provavelmente ainda uns 10 ou mais dias de oração, até que veio o dia do Pentecoste, a festa que vem 50 dias depois da Páscoa, ou seja, da morte de Jesus até o dia da descida do Espírito Santo, que foi a festa de Pentecoste, 50 dias, aí Jesus, aí vem o Espírito Santo e começa-se o livro de Atos, contando essa história, e a partir dali começa a igreja. Então, Atos dos Apóstolos poderia ser também Atos do Espírito Santo, que é o derramamento do Espírito Santo, cumprindo a profeta de Joel, que disse Deus que nos últimos dias derramaria sobre toda a carne, do Espírito sobre toda a carne. Aconteceu naquele dia, porque o próprio Pedro falou: olha, está acontecendo hoje aqui, neste evento, o que Joel profetizou, agora sim, um derramamento do Espírito sobre toda a carne. Então, a abundante graça do Senhor, abundante porção do Espírito Santo é derramada no dia de Pentecoste. O livro de Atos conta tudo isso, o início da igreja, né, todos os mártires ali trabalhando, a conversão de Paulo, de Saulo que se transforma em Paulo, e depois que Paulo está ali, conta toda a história dele. Atos é um livro que começa a ser escrito e parece que ele não tem fim. O capítulo 28 é como aquela série que a gente assiste aí nos streams, que você parece que quer assistir a próxima, porque não teve fim. É o livro de Atos. Por que o livro de Atos não teve fim? Porque nós continuamos escrevendo o livro de Atos até hoje. Nós estamos escrevendo o livro de Atos até hoje. Atos também, não só dos apóstolos, não só do Espírito Santo, mas Atos da igreja do Senhor. Depois vem as epístolas de Paulo, porque Paulo começa a escrever primeiro aos Romanos, depois aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, depois aos Tessalonicenses. Depois ele escreve 2 cartas ao pastor e seu discípulo Timóteo. Depois também outra carta pastoral a Tito e também a Filemon. Essas cartas aí são cartas de Paulo. E por último, as cartas gerais, que estão aí, ó. Hebreus, nós não sabemos quem foi o autor da carta aos Hebreus, mas depois nós temos a carta de Tiago. Esse Tiago aí, que era irmão de Jesus e que agora é um apóstolo, não é daqueles dos discípulos lá, mas ele agora é um apóstolo. Depois nós temos a primeira e segunda carta que Pedro escreveu. Depois nós temos 3 cartas que João escreveu. O evangelista João escreve o evangelho, escreve 3 cartas e depois ele ainda recebe de Deus o Apocalipse. E antes, entre as cartas de João e o Apocalipse, tem a carta de Judas. Judas também, que não é aquele que traiu Jesus, porque aquele morreu, né? Se suicidou. Esse é um outro Judas, também irmão de Jesus. Você veja que Jesus teve irmãos terrenos, né? Depois do nascimento dele, Maria pôde sim continuar concebendo, e também a tradição diz que José era um homem já bem mais velho que Maria, e pode ser também que ele tinha filhos já quando ele conheceu Maria. Então Jesus tinha irmãos, sim. E então termina com o Apocalipse de João. Voltando aqui para mim, eu estou fazendo esse panorama aí algumas vezes para você entender o que é essa nova aliança, como que começa tudo isso. Como é um panorama bíblico, eu tenho que te dar o contexto histórico aí do que está acontecendo com cada livro, com cada situação. É lógico que dentro da ETAD, e nesse curso que nós vamos fazer aí de 2 anos, por exemplo, este livro aqui é Evangelhos. Evangelhos, ó, tá vendo? Dá para você ler aí? Dá, né? Pois é, Evangelhos. Esse aqui é um livro que nós estudamos durante 10 lições, somente os 4 evangelhos. Como este aqui, nós temos um outro manual que vai estudar sobre o livro de Atos. Como depois nós temos as cartas paulinas, como são 13 cartas, nós temos 3 livros diferentes, 3 módulos, Paulinas 1, 2 e 3, estudando as cartas paulinas. Depois nós temos um outro livro das epístolas gerais, né? Um outro livro desse, epístolas gerais. E nós temos um livro que é Apocalipse, claro, ancorado por Daniel. Então é Daniel e Apocalipse. Nós estudamos o profeta Daniel e o Apocalipse no módulo, entendendo as coisas futuras. Inclusive, no próximo módulo, você não pode perder a aula do próximo módulo, nós vamos exatamente pegar o que foi profetizado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que nós estamos esperando por acontecer. Profetizado no Antigo e no Novo Testamento, e também pelo Apocalipse. Então, o Antigo Testamento atesta o Apocalipse. O Antigo Testamento, principalmente os profetas, indicam o Apocalipse. Quando o Apocalipse é revelado a João, é um cumprimento, é uma junção. Um está complementando o outro, principalmente a questão de Daniel, porque Daniel traz até datas.
E nós vamos ver lá as 70 semanas de Daniel, indicando que antes de vir a sétima dispensação, provavelmente, antes, nesse período, provavelmente não, com certeza nós teremos o evento chamado Volta de Cristo em período tribulacional. Isso está profetizado ali nos profetas maiores e menores, inclusive Daniel deixa isso com datas, 69 semanas que Daniel profetizou já aconteceu, nós estamos esperando a de número 70, que é um período tribulacional de 7 anos, que é o intervalo entre a 69 e a de número 70, nós estamos, é o tempo da graça. Na próxima aula, é só um preview que eu estou trazendo aqui para você. Então, nós vamos estudar tudo isso aí, ó, que está nesse quadro, durante esses 2 anos, pormenorizado, tá certo? Bom, dentro deste conceito todo, eu vou até aqui, mudar aqui para a nossa outra tela, exatamente para poder trazer para você assim, a gente rever aqui rapidamente o que foi a nossa, até aqui, né? E para a gente concluir essa aula, que eu acho que foi de grande valia, né? Que foi, não, que está sendo. Segura aí que ainda tem mais 10 minutinhos. Então nós tivemos aí, enche a tela para mim, Diego. Nós temos aí todo o plano de Deus para a humanidade, que foi aí desde a inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça, né? E, por último, o milênio. Nós passamos aí pela inocência, que foi da eternidade, antes de tudo, até a queda de Adão, incluindo aí a semana da criação, tempo da inocência. Depois nós tivemos aí o tempo da consciência, que foi exatamente do pecado de Adão, quando ele começa agora tudo de novo com os seus filhos, e aí nós fomos até o dilúvio. Olha, você já está craque, não está? Oh, quantas vezes você já viu isso aqui? Agora, você talvez nunca tinha visto isso, né? Depois de tantos anos de fé, isso tão organizado, né? Então, nós começamos ali em Adão, fomos até Noé, durou isso aí mais ou menos 1650 anos. Depois do dilúvio, tudo começa novamente no governo humano. Começa Noé sem Cã e Jafé, Noé e os seus 3 filhos. Vai até a chamada de Abraão. Em Abraão, nós temos o tempo da promessa. E esse tempo da promessa é com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó nasce a nação de Israel, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos. Isso tudo contado aí pelo nosso mestre, o nosso profeta Moisés, no livro do Gênesis, Até aqui foi tudo livro do Gênesis. Depois nós chegamos no tempo da lei, que foi a partir do livro do Êxodo, né? O Êxodo até o Malaquias nós estudamos o livro da lei, os 65, ou melhor, os 38, né? Foi um livro, que é o Gênesis, estudando até a promessa, e depois nós estudamos aí o restante do Antigo Testamento, os 38, dentro do tempo da lei, do Êxodo até o Malaquias, ou seja, de Moisés, passando aí pelo depois o substituto dele, o Josué, alcançando a terra prometida, depois o tempo dos juízes, depois o tempo dos reis, cativeiro babilônico, período interbíblico até chegar em Jesus Cristo, e hoje estamos aqui no tempo da graça. Tempo da graça, que está aí, ó. Eu fiz questão de colocar nessa arte para você alguns fatos. Primeiro, Jesus Cristo nasce, começa a igreja primitiva, ali no dia de Pentecostes, e isso aí tudo vai durar mais ou menos, todo esse início, dura aí uns 100 anos, entre o nascimento de Jesus e até o Apocalipse de João ser escrito, que foi escrito 96 depois de Cristo, então dura aproximadamente 96, 100 anos, a escrituração do Novo Testamento, os livros, 27 livros do Novo Testamento foram escritos neste período aí. Neste período aí acontece aquela tragédia, aquela trágica destruição de Jerusalém outra vez. Agora é uma destruição de Jerusalém pelos romanos. Deu a louca lá, né? Deu uma loucura lá em Nero, depois o seu sucessor, e eles destruíram Jerusalém conforme já estava até predito por Jesus Cristo. Jesus Cristo um dia ele diz, olha, vai ficar pedra sobre pedra. Ele falou, olha, não é aqui nesse tempo que vocês vão me adorar. Vocês vão me adorar em espírito e em verdade, porque isso aí tudo será destruído. Já tinha uma palavra profética sobre isso. Inclusive, na próxima aula, quando vamos estudar sobre Daniel e Apocalipse, a gente faz uma revisão sobre isso aqui. Porque quando Daniel fala das suas 70 semanas, e ele fala que na semana de número 69, né, ali meados daquilo ali, né, aconteceria que viria um príncipe. E naquele tempo mesmo ia acontecer todas estas coisas aí que aconteceram até a destruição do templo, e o príncipe foi Jesus Cristo.
né? Nós estamos entre a 69, a semana de número 69 e de 70, exatamente no intervalo, e isso vai acontecer daqui a pouco, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Então vamos lá, tem a destruição do templo. Aí depois nós temos um fato muito importante aí, ó, o cânon bíblico. O cânon bíblico, que é o resumo oficial, aquilo que é atestado das Escrituras, que foi realmente inspiração de Deus, ele acontece 397 depois de Cristo. Esse cânon bíblico final. É bem verdade que desde o primeiro século, que aí já é o quarto, quinto século, né? Mas desde o primeiro século já se sabia quais eram as literaturas aprovadas. Ó, para você ter uma noção, só evangelhos, diz a tradição, que foram escritos mais de 200. Somente 4 evangelhos foram atestados como realmente legitimamente, divinamente inspirados. Os livros, o livro de Atos entra, né, que com muita grandeza aí, escrito por Lucas, que foi o próprio evangelista Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele entra aí. E as cartas paulinas, as veridicamente atestadas, entram. As epístolas gerais tinham mais, porém, que entraram, que foram devidamente atestadas, foram as epístolas gerais que nós temos hoje no nosso cânon bíblico. E o Apocalipse, claro, sem dúvida nenhuma, nunca foi dúvida o Apocalipse de João. E claro, o Antigo Testamento aqui também foi avalizado, ou seja, ele já era canonizado. O Antigo Testamento já estava, aqui já existia o cânone do Antigo Testamento, inclusive com os livros apócrifos. E eles continuam depois como livros apócrifos, que são aqueles livros a mais que nós temos na Bíblia romana. E ele aqui, então, o cânon fecha no 66 e deixa aqueles apócrifos, quer dizer, por fora, também acrescentado a partir daí. Bom, aí é o tempo do cristianismo, o tempo que o cristianismo parou de ser perseguido, aí já no quarto século, no tempo do cânon bíblico. Até aqui houve muita perseguição a cristãos, no primeiro e segundo século mataram-se muitos cristãos. Acontece no segundo século a expulsão de todo judeu ali do território, e aquele território passa a chamar território da Palestina. Isso aconteceu 132 depois de Cristo, por um imperador terrível chamado Adriano. Esse imperador, ele foi terrível, tanto que ele pegou aquele território que era de Israel, a Judéia ali, e falou: aqui agora vai chamar Palestina, que quer dizer terra dos filisteus, arqui-inimigo de Israel. E até hoje lá é chamado, né, por alguns, e tem aquela briga colossal lá sobre a Palestina e tudo mais. É aí que surge o Estado da Palestina, ou Estado não, né? Porque até hoje ainda não é o Estado da Palestina, mas surge a Palestina exatamente aí. Só agora, né, recentemente, é que veio Israel voltar para lá. Eu estou chegando nesse ponto agorinha. Bom, 1514 não, 17, está escrito errado aí. Agora vem a reforma protestante. Isso tudo é o tempo da graça. Isso já num dia desse, né, Deus levanta Lutero. Você veja que ficou 1000 anos aí aproximadamente este fato. A igreja se misturou com o governo e com poderes e desviou da vontade de Deus, chamado 1000 anos das trevas, porque ficou uma igreja fria, uma igreja que inclusive foi profetizada lá no Apocalipse, quando o Senhor Jesus dá as 7 cartas a João. Ele fala sobre todos esses tempos aí, e a gente encontra esses tempos ali narrado naquela revelação sobre as 7 igrejas da Ásia. Eram igrejas daquele tempo, sim, mas também eram transliterados para tempos futuros. E aí ficou desde o século V aí até o século XVI densas trevas. Existia cristãos autênticos, sim, mas muitos foram mortos. Existiam agora a própria igreja romana passou a ser uma igreja muito desviada do propósito, até que vem a reforma protestante com Martinho Lutero, depois também em seguida com Calvino, 2 grandes reformadores, e isso tem 500 anos, aproximadamente a idade do Brasil, né? É mais ou menos isso aí. A reforma protestante e a descoberta do Brasil é mais ou menos no mesmo tempo. Também a descoberta da imprensa acontece aí, exatamente porque o Senhor queria preparar para que a Bíblia fosse conhecida. Então, Gutenberg cria o papel impresso e a possibilidade de multiplicar as escritas em série de uma forma muito gigantesca, como é o caso de tudo que é impresso hoje.
foi descoberta no século XIV para o século XV, exatamente aí vem a imprensa. E do século XV para o século XVI vem a Reforma Protestante, e aí sim a Bíblia, que agora já era traduzida para o latim, né? Nós já tínhamos aí a versão agora em latim da Bíblia, isso acontece ali meados do tempo do cano bíblico, lá no quinto século, a Vulgata. A Vulgata foi uma tradução tanto do Antigo Testamento como o Novo Testamento agora para o latim. O Antigo Testamento pegando como base em grego, escrito lá pela Septuaginta, e também pegando os originais. É traduzido por uma versão chamada Vulgata no ano 400 aproximadamente depois de Cristo, ou seja, quarto para quinto século. Bom, aí agora vem a Reforma Protestante, e depois da Reforma Protestante, aí nós temos tradução do latim para todos os idiomas. Inclusive, a Ferreira de Almeida, que é a que nós mais usamos, foi do século XVI para o século XVII, 1600 aproximadamente. Eu estou arredondando as datas. Nós temos a King James, que é aquela Bíblia do Rei Tiago, também traduzida para o inglês, para o português, para o inglês, para o alemão. Tem tantas traduções, e de tal forma que hoje nós temos a Bíblia em todas as línguas praticamente, todos os dialetos, até porque o que não tinha ainda há 10 anos atrás, quando eu dava aula, traz aqui para mim que eu quero fazer essa reflexão. Há uns 10, 15 anos atrás, quando eu ministrava aula na sala de aula, 10, 20 anos, o que acontecia? Eu deixava claro para os alunos que ainda tinham, não me lembro o número exato, mas entre 2 e 3 mil, entre idiomas e dialetos, que não tinha conhecimento das Escrituras. Por quê? Porque não tinham sido traduzidas as Escrituras para muita gente. E aí eu ficava até atento com aquele texto bíblico que diz que o Senhor Jesus não voltaria enquanto não todos conhecessem a verdade sobre Jesus. Bom, isso há 10 anos atrás, 15 anos, eu em sala de aula, 20 anos, eu ministrava isso. Agora você imagina, hoje eu não posso falar isso mais, porque com a inteligência artificial, todo dialeto, toda língua conhece a palavra de Deus. Isso é um sinal de Deus. E, inclusive, nós temos ela em todas as traduções. Você pega a Bíblia na tradução, pega um original em grego, em hebraico, em aramaico, e pode colocar em qualquer língua, em qualquer dialeto, em qualquer idioma, vai ter uma tradução para ela. Ou seja, essa parte nós já vencemos em questões de uma década ou menos. Isso tudo já foi superado, por quê? Porque isso também é um sinal da volta de Cristo. Voltando para o nosso quadro aí, enche a tela para mim, olha só, 1948, aí já chegando aí mais no meio para o fim, você vai ver aí Israel como nação. O que é isso? Você lembra que Israel tinha sido desapropriado 500 anos antes de Cristo, lá 500, 600 anos antes de Cristo, pelo cativeiro babilônico. Depois eles voltam para lá. Quando Jesus vem, eles estão lá. Jesus nasce lá, Jesus é judeu, Jesus nasce lá em Nazaré, Jesus nasce em Belém, mas ele é criado em Nazaré e tal, ali na região do norte de Israel. Tá tudo certo. Ok, tudo isso acontece ali. 132 depois de Cristo, esse povo é espalhado pelo mundo. Totalmente, eles são tirados de lá. Fica lá, como diz o brasileiro e o goiano, um gato pingado, não fica quase ninguém lá. Eles são espalhados pelo mundo, mas esse povo mesmo espalhado pelo mundo, eles prosperam, eles são grandes, até que em 1948, a Organização das Nações Unidas, que tinha outra denominação, mas é a mesma de hoje, a ONU, ela resolve instituir o Estado de Israel novamente. Claro que aí tem toda uma história que precede isso, de quase 100 anos, todos os movimentos para que isso acontecesse, inclusive a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e aí teve também o Holocausto, que foi um estupim para que isso acontecesse, promovido ali por Hitler, e deixou o mundo todo enfermo. Bom, preocupado com a nação de Israel. Aí em 1948, a ONU traz de volta e constitui, e dá o direito de Israel a ser nação novamente, e inclusive tem um brasileiro, Oswaldo Aranha, que presidiu aquela assembleia, e ele foi o voto Minerva, porque houve empate. 50% da ONU não queria que Israel tornasse uma nação soberana, e 50% sim, dos votos. Então, Oswaldo Aranha foi o nosso brasileiro que presidiu aquela assembleia, e ele deu o voto de Minerva a favor. Então, o Brasil tem uma participação fundamental nisso. A partir dali, agora, ele tem o direito de ser novamente. Aquele território é deles. E eles estão voltando.
E em poucos anos, de 1948 até agora, 70 anos, eles, aproximadamente, eles ainda estão lá brigando por aquele território, tem parte que não é deles. Aí tem essa luta sobre aqueles povos chamados palestinos que surge aí neste período para cá, lutando pelo espaço deles, sem entrar no mérito da questão. Aquele terreno, aquele território é do povo de Israel, está dado para eles pelo próprio Deus através da promessa a Abraão. Mas tem os filhos de Ismael. Abraão teve Ismael e teve Isaac, não é isso? Pois é, exatamente. Os filhos de Ismael, às vezes, também brigando por aquilo ali. Bom, não é tema para nós discutirmos aqui. Você vai fazer o curso comigo de 2 anos. Lá a gente discute isso com mais clareza e mais profundidade. Mas essa é a briga. Por quê? Porque Israel tem o direito de estar lá, definido já pelas Nações Unidas, e não está completamente pleno. Você lembra que Deus falou para Abraão, lá no texto do Gênesis, que era a medida era do rio Nilo até o rio Eufrates e tal. Aquela medida lá nunca foi alcançada, muito menos agora. Agora está muito menor ainda. Tem a Cisjordânia, que está ali do lado, que também não é o território de Israel, e assim por diante. Bom, o que acontece? 1948, ela é constituída. E tem um texto bíblico exatamente lá em Mateus que fala exatamente isso, que ao brotar da figueira, que é exatamente quando Israel retoma, estaria próximo o fim de todas as coisas. É muita coincidência? Não, não é muita coincidência. É provisão, é plano de Deus, tudo foi planejado. Por isso que eu falo, nós estamos terminando historicamente, pelo menos o que Deus desenhou e permitiu para nós, 6 milênios. Constantemente nós estamos vendo a figueira brotar, que é a restauração de Israel. É por isso que nós, dentro do processo de dispensações, nós entendemos que Deus trata com Israel separadamente do que ele trata com a igreja. Porque Israel, povo judeu que se converteu e virou igreja, tudo bem. Mas aquele que que ele não aceitou Jesus, que é uma grande maioria nesse tempo todo, não aceita Jesus, eles continuam na lei, continuam dizendo que Jesus não é o Salvador. Esses aí Deus está tratando com eles. E a grande tribulação é para tratar com eles. Olha esse quadro aí. Vai vir o arrebatamento da igreja, isso nós vamos estudar no próximo módulo. Virá o arrebatamento da igreja, em nuvens, no abrir e fechar de olhos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos encontrarão com o Senhor nos ares. É a volta de Cristo, que acontece ali, primeiro o arrebatamento da igreja, a igreja é livrada, é tirada desse processo, começa-se a grande tribulação, que é um tratamento de Deus com Israel, onde vai vir o anticristo, vai vir a besta, vai vir todo um processo. Quando o mundo todo estiver contra Israel, nós vamos ver isso na próxima aula, vem Jesus Cristo, sim, já com a igreja que está em nuvens com ele, numa festa chamada Bodas do Cordeiro. Pisa em Jerusalém, não mais montado num jumentinho, mas agora num cavalo branco, e na sua destra está escrito Rei dos Reis e Senhor. Ali ele estabelece o seu reino milenial, o sétimo, a sétima dispensação, o milênio, 1000 anos de paz, amarra Satanás, todas as forças do mal, e ali começa-se um processo de paz no mundo, de descanso, de desfrute, assim como foi o sétimo dia, o dia ali no processo da criação e do descanso do Senhor. Voltando aqui para mim, depois nós temos aí a eternidade, e assim como foi no início, será também no final. E agora a diferença é que no início nós não estávamos, e no fim nós estaremos eternamente com Cristo e eternamente com o Senhor. Bom, o tempo da graça é isso daí. Essa é a dispensação da graça. Pormenorizado, nós vamos estudar isso nos próximos dias. Eu sei que você vai ser meu aluno, nós vamos estudar juntos a palavra de Deus. Você vai me chamando aí no WhatsApp, eu estou fazendo já uma lista de muitos alunos do Brasil todo que vai estar comigo a partir de julho, e nós vamos estudar de forma muito profunda tudo isso daí. Glória a Deus pela sua vida, e no próximo módulo nós vamos encerrar a nossa jornada. Claro que não vamos encerrar os estudos, que nós vamos continuar, mas nós vamos continuar juntos. Vocês que estão todos aí no grupo, que são quase 400 pessoas que estão participando, mais outros que virão no decorrer do tempo, você que ainda não fez sua prova, pode fazer. Eu estou liberando as provas todos os sábados. A prova do 6º módulo será liberada, se você está assistindo ao vivo, será liberada no próximo sábado. Você está assistindo gravado, provavelmente, às vezes, até a prova já está disponível para você. Faça, porque é com essa provinha feita de cada módulo que nós vamos te dar um certificado de 40 horas de aula, que vai ser muito útil para o seu chamado ministerial, para ordenações, que você possa
pleitear aí na sua igreja local, e também para a sua vida acadêmica, quem sabe até para uma suplementação aí na academia, onde você estuda, na faculdade, pode ser que seja aceito como um acréscimo de matérias ou aquelas matérias adicionais que são exigidas. Que Deus te abençoe. Estamos juntos, hein? Falamos aí durante a semana, continuamos aí com as aulas de bolso e será uma grande bênção e vamos encerrar de forma gloriosa esse estudo no próximo módulo. Deus te abençoe.